A paz do Senhor, igreja. Amém? Você está feliz? Eu também estou. Porque esse culto é maravilhoso. Aleluia. Várias atividades no culto, várias fases. Mas uma coisa não tem faltado aqui, a presença do Eterno. Amém? E o Canto Santo da Ceia, às vezes, como falou o pastor ainda há pouco, ele é mais carregado de mais atividades, mas é um culto muito especial. Aqui nós cumprimos a ordenança do Senhor. Fica aqui a minha gratidão, pastor Anderson, ao senhor, sua família, pastor André, os meninos, obreiros, a esta igreja, por ter contribuído com esse projeto. O mais difícil não é a eleição, o mais difícil é a governança, porque a governança é alguém que foi tirado do púlpito para colocar lá no meio dos homens que governam, que lideram, que trabalham sobre a nação. E a gente sabe que é um lugar muitas vezes complicado, que depende muito não apenas de estar lá, mas depende de uma igreja orando por quem está lá. Então você tem uma obrigação comigo, aos que votaram e aos que não votaram, orar por mim. Eu quero a sua oração, amém? Dessa eu não abro mão de jeito nenhum. Ore por nós, ore para Deus dar inteligência, para Deus dar capacidade, para desenvolver os projetos para a cidade, porque tudo que formos fazer, nós faremos em benefício à comunidade, mas acima de tudo, faremos tudo como Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, aí eu ponho o gabinete, façam tudo para a glória de Deus, amém? Muito obrigado. Aproveitando aí que você está em pé, por favor, pega a sua Bíblia. Muito obrigado de coração, viu, irmãos? Está comigo também o Brian, que sempre me acompanhou. O Brian vai estar com a gente lá no gabinete. E o Brian já tem uma determinação a partir desse momento, pastor Ana. Tudo que esta igreja quiser, claro que o contato é direto comigo, mas o Brian já fica obrigado a resolver. Se não resolver, só fala para mim que eu demito ele e põe em outro lugar. Não, o Brian sempre tem ajudado. Obrigado, Brian, pela sua presença. Sou parceiro dessa igreja desde sempre, né, pastor? Desde o primeiro tijolo aqui nessa casa. Esse asfalto aí na frente, eu lembro quando a gente conseguiu ele, foi na gestão que eu trabalhava, porque o pastor pediu e Deus abençoou. Fui falar com o moço que estava fazendo um trabalho lá na Guariroba. A igreja de Depos lá vai inaugurar e não tem asfalto. Não, vou colocar, e veio e colocou, né? Não era deputado, conseguimos, olha que coisa boa. Agora vamos conseguir mais para a honra e glória do Senhor, usar esse mandato para glorificar o nome de Deus, né, pastor Anderson? Conta com a gente, conta com o gabinete é da igreja, o gabinete é da IDEPS, tá bom? Lucas capítulo 22, versículo de número 7 a seguir. 22, Lucas 22, versículo 7. Quantos acharam, diga amém. Diz assim o texto: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide preparar-nos a Páscoa para que a ceiemos junto. E eles lhes perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te onde é o salão de hóspede, no qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos. Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo, tudo encontraram conforme Jesus lhe havia predito, e prepararam a Páscoa. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da hora do meu sofrimento, pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado o cálice, ele deu graça e ordenou: tomai,
do cálice e partilhai entre vós, pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Amém? Pode tomar o seu assento. Eu sou suspeito em dizer no tocante ao culto de Santa Ceia. Culto, irmãos, tudo é igual, porque culto a gente faz para Deus. Então não há uma diferenciação de qualquer tipo de culto. Mas não tem como negar, né, pastor? Que o culto da Santa Ceia é um momento especial. É um momento que não tem como você não rememorar o que Cristo fez por mim e por você. É impossível, irmãos, a gente vir para o culto da Santa Ceia sem ter o sentimento de gratidão pelo que o Senhor fez por nós. E aí a Bíblia tem vários textos atinentes à Santa Ceia, e o mais comum que a gente sempre usa é o que Paulo escreve a 1 Coríntios, capítulo número 11, o verso 16 a seguir, na verdade, que geralmente a gente usa muito esse texto, que ele é muito atinente para a própria Santa Ceia, e é um texto muito profundo também, que a gente gosta muito. Mas eu gosto muito desse texto de Lucas, porque ele vai nos dar algumas condições que Jesus dá para nós. Porque esse texto ele fala da preparação da Santa Ceia, o que nos leva a entender que a Santa Ceia ela não pode ser realizada de qualquer maneira, pois nós realizamos a Santa Ceia todos os meses. Todos os meses a gente está aqui, e se a gente não tiver cuidado, ao invés de ser um culto de celebração, passa a ser algo, como é que eu poderia dizer, corriqueiro, né? Passa a ser alguma coisa que parece que é obrigado a gente fazer. Então a gente precisa entender que todos os cultos, mas eu estou falando do culto de Santa Ceia, que este culto, que esse momento, que aqui estamos, ele é para trazer ao nosso coração e à nossa memória que nós precisamos fazer algo diferente para o Senhor. Perfeito, irmãos? Amém? Nós não podemos nos acomodar. E se a gente deixar, a gente se acomoda. Fica apenas mais um culto, apenas mais uma reunião. E o texto é claro no tocante a isso, porque a Santa Ceia ela tem que levar o crente a refletir e entender o significado da Santa Ceia. Há um significado extraordinário desse culto. Esse não é um culto qualquer. Esse é um culto que foi denominado pelo Cristo como um culto memorial. Você está aqui essa noite prestando um culto em memória dele. E ele vai dizer: fazer isto em memória de quem? Então olha só, você está aqui para fazer algo especial, um culto em memória. Glória a Deus, alguém está entendendo? Dá para entender que não pode ser de qualquer jeito? Dá para entender que não pode ser de qualquer jeito essa noite? É em memória. E você precisa entender. Até porque tem algumas coisas que a Bíblia vai colocar para nós que é preciso ser observado. 1 Coríntios 11, 29 diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Então o que eu entendo? Existe algumas fases importantes no momento de você estar aqui para participar do culto de Santa Ceia. Ele precisa ser seguido um ritual. Vocês perceberam aqui no texto que eu li? Eu gosto desse texto, porque esse texto ele vai nos orientar, ele vai demonstrar para nós que esse momento que é chegado aqui, que no ápice dele, Jesus vai dizer para os seus discípulos: olha, desejei ardentemente estar com vocês. Esse é o ápice desse encontro de Jesus com os discípulos. Mas se você vai ver o texto que ele é concatenado, ele é preparado, o momento até chegar no ápice do encontro de Jesus,
Jesus está ali despedindo dos discípulos. Ele sabe que no dia seguinte o seu corpo será entregado em sacrifício. Então ele faz uma preparação. A igreja precisa aprender o que Jesus nos ensinou no tocante à Santa Ceia. E a primeira coisa que Jesus ensina nesse texto, que a Santa Ceia não pode ser de qualquer jeito. Ela precisa ser antecedida com uma preparação. Você não pode vir para a igreja de qualquer jeito. Você precisa se preparar para vir para este culto, denominado e conhecido como o culto da memória. Aí Jesus, o que ele faz? Ele manda os discípulos prepararem a ceia. Isso mostra que a ceia precisa ser preparada e de acordo com a vontade de Deus. Como os discípulos do Senhor Jesus, o Senhor nos ordena preparar a Santa Ceia como a igreja e também preparar a igreja para participar desse ato, e que o membro da igreja precisa estar espiritualmente preparado para este momento. Olha que coisa interessante. Jesus envia Pedro e João, recomendando eles para ir preparar a Páscoa, para que Jesus e os discípulos ceiassem juntos. Olha a importância da preparação. E os discípulos vão perguntar: Senhor, aonde o Senhor quer que nós preparemos? Você lê nesse texto, você vai ver que anteriormente Jesus já tinha feito algo. Ele não tinha falado algo que ele tinha feito, e só vai falar aqui, que era bem provável, se ele tivesse falado, Judas teria traído ele anteriormente, naquela noite da traição. Ao que Jesus vai orientar. Olha o que Jesus está ensinando para a igreja: preparação até chegar o momento. Daqui a pouco nós vamos chegar no momento ápice desse culto de memória. É o momento em que você vai participar do corpo e do sangue do Senhor. Então é necessário ser precedido por essa preparação. O que você fez nos outros 29 dias anteriores? O que você falou? O que você assistiu? Onde estava o teu coração? Será que você teve contenda com alguém? Aí você não pode vir aqui de qualquer jeito e chegar aqui para participar. Não! Aqui você vai comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo. É necessário estar preparado até este momento. Ao que Jesus lhe fala: quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e lá vocês comunicam o proprietário daquela casa: olha, o mestre manda indagar-te onde é o salão de ossos no qual poderei cear a Páscoa com os meus discípulos. Olha o ato preparatório que Jesus está fazendo. Aí Jesus vai dizer para ele, o que me leva a entender que Jesus já tinha passado por esse local aqui. Porque ele vai dizer assim: então esse homem vai mostrar para vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, e ali vocês façam o preparativo, e ali preparem o momento que eu terei um encontro com vocês. Sabe por que Jesus manda a gente preparar? É porque a perspectiva da preparação está centralizada na perspectiva do encontro. Você não entendeu não, né? Deixa eu repetir. Ele manda preparar porque é na preparação que está a maior expectativa do mestre. Qual é a expectativa dele? É o encontro. É o encontro. É o encontro. Ele já está aqui essa noite, na pessoa do Espírito Santo dele, que está aqui neste lugar. É por isso que é necessário fazer a preparação. Pastor, e se eu não tiver me preparado? Não tem problema não, tem tempo de preparar ainda não aconteceu o ato principal. Mas a gente precisa entender isso, irmãos. A pastora Grace falou que a gente vive um turbilhão de coisas.
Nós estamos vivendo um tempo extremamente difícil. E o crente precisa entender o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, na escola dominical, na Betel, a gente estudou sobre os dons de curas, os dons de curar. E a gente fez uma avaliação do passado e do presente. Um tempo que a igreja lá, tudo era extremamente radical, tudo não podia, tudo era pecado. Até deu uma fala lá hoje, falei, gente, eu lembro uma vez que meu pai falou, não pode dormir de short, porque se dormir de short, o anjo vem e não te visita. E a gente não dormia de short. A Glaísa, eu comecei a namorar com ela sentava de um lado, eu do outro. A gente não podia sentar perto, o homem não sentava perto da mulher, não podia jogar bola. Mas isso era importante, esse tempo, porque fez uma igreja forte. Hoje nós vivemos a igreja do relativismo, o extremo do lado, o extremo do outro. Tudo pode, eu posso fazer tudo, fazer o que eu quero. Alma, come, bebe, dorme. Deixa eu te falar uma coisa, esta noite pedirão a tua alma o que tens feito, para quem serás. Tem que ter preparação. Aí qual é o grande norte de tudo? É o dom. O que é o dom? Presente. Nós recebemos um presente. Essa noite aqui nós estamos diante de um presente que Deus deu para a igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos aqui para celebrar o presente de Deus para a humanidade, Jesus Cristo, o Filho bendito de Deus. Dá para perceber a magnitude disso? É interessante que, por conta da escola dominical de hoje de manhã, pastor, por acaso eu estava assistindo um vídeo ontem, e eu estava assistindo um filme no meu celular, da cura do paralítico do tanque de Betesda. Ele está ali 38 anos esperando a cura e nada, e acontecia o mover das águas uma vez por ano, só que pela sua deficiência ele não conseguia chegar primeiro, outro chegava na frente e era curado. Aí Jesus chega e vai conversar com ele. Por isso que nada pode ser extremado. O centro de tudo é Deus. O centro de tudo é o presente, é o dom, aquilo que ganhamos, dom, presente, presente de Deus, dádiva, favor imerecido, mas Ele deu. Aí Jesus vai conversar com aquele paralítico e vai dizer, sabe, porque não está te acontecendo nada, é porque você está olhando para o tanque. O tanque não vai te dar cura. Você precisa de mim. Jesus fala desse filme que eu estava assistindo. Você não precisa do tanque, você precisa de mim. Para vencer, pastora Glaísa, todas essas intempéries que se apresentam. Pode se preparar, porque dias piores virão, não é dia melhores não. Porque se fosse dia melhores, a Bíblia não falaria no mundo tereis aflições. A Bíblia ia falar que no mundo teríamos bonança. Se no mundo tereis aflições, vai vir mais aflição ainda. Mas qual é o grande norte do crente? É que o crente ganhou um presente. Esse presente morreu, mas como ele houvera dito que ao terceiro dia ressuscitaria, ao terceiro dia ele ressuscitou, e esse presente não está morto, esse presente está vivo, e ele vive para todo sempre. Aleluia! E a gente precisa entender isso, porque além da preparação a gente precisa do conhecimento. Qual o conhecimento? O conhecimento do significado deste ato. Esse não é um ato qualquer, porque quando ele assenta, a preparação é feita, a mesa está colocada. Eu imagino aquela mesa, aí a gente entrou ali. Eu quero ir ainda em Israel, porque nós entramos ali na sala da nossa terra, lá tem um cenáculo, e a gente entra e a gente sente a coisa assim extraordinária. O pastor Éder da nossa igreja 7 chegou lá agora, e ele estava falando, é extraordinário quando eles entram no cenáculo, quando eles entram ali naquele lugar onde a mesa estava preparada. Então,
Mas para chegar a esse momento é necessário o conhecimento disso. Eu preciso ter o conhecimento do que Jesus fez por nós. Porque ele fala da preparação. E quando chega o momento, ele se assenta à mesa, ele se reclina à mesa e vai dizer: olha, como eu desejei ardentemente estar com vocês esta noite. Isso aqui tem que ecoar nos nossos ouvidos como conhecimento. E como conhecimento eu preciso entender: Jesus, ele tem um desejo ardente de se encontrar com a sua igreja neste culto memorial. Ei, você vem aqui e Jesus estava ardentemente desejoso de estar com você nessa noite. E a gente precisa desse conhecimento, porque foi pago um alto preço para isso acontecer. Não foi um preço qualquer. Ele suportou o escárnio, ele suportou o sofrimento, ele suportou a dor, ele suportou o chicote romano com 7 pontas, com aquele osso de carneiro amarrado na ponta, aquelas bolas. Esse osso de carneiro, irmão, corta mais do que navalha. Aquelas bolas que tinha amarrado na ponta do chicote romano, quando batia no corpo de alguém, puxava de volta, ele não via só o chicote, ele via pedaços de carne do mestre. O sofrimento dele foi por demais, exclusivamente por causa de cada um de nós que estamos aqui. E nós precisamos nunca esquecer e sempre lembrar que precisamos desse conhecimento, desse entendimento. Isso tem que rechear a minha memória. Foi pago um alto preço para que eu pudesse estar aqui essa noite, reclinado à mesa na presença dele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E naquele momento não era uma noite qualquer. Paulo vai se reportar aquela noite. Quando ele escreve o texto de Coríntios 11, ele vai dizer: na noite, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha que noite era. Porque na noite que Jesus foi traído, tomou o pão. Era uma noite de traição, não era uma noite qualquer. Era uma noite que um amigo ia trair o mestre. Ele é traído e ele é entregue aos seus algozes. Mas tudo dentro de um projeto de Deus. Tudo dentro de um projeto de Deus para conquistar eu e você outra vez. Nós estávamos perdidos e condenados. Queridos, olha que texto extraordinário de Paulo a Colossenses. Havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e triunfou em si mesmo. Havia uma cédula contrária a todos nós, e nessa cédula já havia um decreto, e o decreto era condenação. Nós éramos já de outrora condenados. Dá para entender que tem que ter preparação e tem que ter conhecimento para participar desse ato e não participar de qualquer jeito. Porque existia uma cédula contrária, e a cédula contrária apontava para a condenação minha e para a condenação. É por isso que o texto vai dizer que ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Quando eu vejo esse texto de Isaías 53, eu me tremo, porque primeiro que eu amo demais esse texto. Mas Isaías vem 700 anos antes do Messias, e ele
vai profetizar, dizendo quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como parecer de uma, como é que é? Como raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer e formosura. Isaías está falando de parecer e formosura do Filho de Deus, e ele vai dizer: e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Aqui ele está apontando para o Cristo já na cruz, dilacerado, arrebentado, moído, ferido, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele vai à cruz calado, porque na cruz ele vai expor a zombaria e ao escárnio, todo tipo de potestade. Porque quando ele está na cruz e ele vai dar o último respiro, ele vai dizer Tetelestai, que quer dizer: Pai, está pago, está quente, o preço que tinha sobre os teus filhos eu estou pagando, e agora estou comprando homens de toda raça, tribo e nações para Deus outra vez. Está pago, está quente, totalmente pago. Para você estar aqui, teve um preço alto que foi pago. Ei, você não conseguiria pagar. Sangue humano nenhum pagaria. Por isso que foi deixado na velha aliança o ritual: bode, carneiro, ovelha, cabro, rolinha, pombo. Sacrificava, derramava o sangue para aspergir pecado. Mas quando ele foi batizado no Rio Jordão por João, quando João viu, João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Daniel. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Porque se participarmos com pecado, haverá condenação. Agora, para não ter condenação, o pecado precisa ser tirado. E quem vai tirar o pecado? O sangue dele. O sangue dele. E você precisa entender isso. É o culto da memória. Porque ele vai dizer: isto é o meu corpo que é dado por vós. Quando ele parte para os seus discípulos: tomai e comei. Ele está dizendo: olha, o meu corpo vai ser rasgado, vai ser dilacerado. Vou ao Calvário, vou morrer, vou ressuscitar, vou para o meu Pai. Mas vocês lá na IDEPS do setor PSU, vocês vão se reunir e em minha memória, em lembrança do que eu fiz por vocês, se reúnam, participem do corpo, do sangue, em memória do que eu fiz por vocês. É por isso que quando nós viemos para esse culto, a gente precisa vir preparado e com conhecimento e entendimento do que isso significa. Essa noite é uma noite muito especial. Eu acho lindo porque quando Isaías profetiza essa figura do Cristo, lá na frente, Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo de número 2, né? Acho que é isso mesmo, é assim. É Filipenses, capítulo de número 2. Olha o que Paulo vai dizer: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos.
Assim, na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e a morte de cruz. O cenário de Isaías é um cenário terrível, assustador, porque olhando para ele, nenhuma beleza a gente via para que o desejasse. Ele está na cruz, mas ele está na cruz porque ele foi obediente ao escrito de Deus, ao projeto de Deus. E o projeto de Deus é centrado na minha vida e na tua vida. O projeto de Deus é justamente esse momento aqui, esse encontro, esse memorial. Aí Deus resgata essa imagem que Isaías teve, porque pela obediência dele, Paulo vai dizer assim: por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A vitória aqui, ela é absoluta do Cristo ressurreto. E aqui a gente pode dizer: ele não está morto, ele está vivo, e vivo para todo sempre. Está vivo para todo sempre. Aí você vai entender, porque recebi do Senhor o que também vos ensinei. Traição. Na noite que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comer, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Depois ele vai dizer: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aí ele deixa um anúncio para a igreja: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até. Então, a preparação, o entendimento, o encontro tem uma perspectiva. Qual é? A preparação, o entendimento, o encontro é para a gente saber que ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Fica firme, se prepare, busque entendimento, prepare para o encontro, porque ele vai voltar. Como você sabe, pastor, que ele vai voltar? Porque ele falou: até que venha. Anunciai a morte do Senhor até que venha. Como você sabe, pastor, que ele vai voltar? Porque ele disse, João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada, e se fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, o que ele vai fazer? Virei. Olha aí, olha a promessa, olha a promessa que antecede o encontro. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha aí a promessa. Quem está preparado para esse encontro aqui? Então dá uma glória a Deus aí, crente. Como você sabe que ele vai voltar? Eu sei porque ele falou, eu sei porque a Bíblia fala, e eu sei porque teve o gesto. Ele morreu, tira da cruz e vai para o sepulcro. Quando ele vai para o sepulcro, o corpo dele é envolto no linho fino, 50 metros de linho, mais caro da história que você possa saber. Ele é enrolado nesses lençóis e o seu corpo é depositado em cima de um túmulo. E a Bíblia vai dizer que sobre o seu rosto, como judeu, ele põe um lenço. Amém? As mulheres, a morte de Jesus, não dá tempo, né? O tempo que está encerrando. Mas a morte de Jesus fugiu de todo o ritual, até de uma morte de bandido para aquela época. Tinha que ter um tribunal, tinha que ter um ritual, mas foi tudo tão
apressado que eles queriam matar Jesus, que não deu tempo das mulheres trabalhar o corpo de Jesus, passar a especiaria. Ele foi depositado lá sem passar, mas elas passaram a noite preparando, e pela manhã cedo elas foram para o sepulcro para preparar o corpo do mestre. Elas correm e ela entra no sepulcro, e quando ela entra, o texto do Lucas vai dizer: e os lençóis estavam caídos ao chão, e o lenço posto ao lado. Para finalizar, você sabe por que ele fez isso? Porque ele estava mandando um recado para o seu povo. No costume judeu, quando o Senhor estava à mesa, o escravo ficava lá fora, o servo ficava distante, observando o que o Senhor fazia. Quando o Senhor se levantava da mesa, pegava o lenço e deixava o lenço dobrado, ele estava falando: não venha à mesa, fique aí, porque eu vou bem ali, e daqui a pouco eu volto. E o Senhor não podia vir tirar a mesa, e o servo não podia vir tirar a mesa. Então, quando Jesus ressuscita, ele tem o cuidado, o zelo de pegar o lenço, dobrar e colocar à parte, porque ele sabia que quando os seus discípulos soubessem disso, a mensagem estava dada. Ele estava dizendo: ei, eu vou ali, mas eu voltarei. Eu voltarei, eu voltarei. Querida igreja, essa é a maior convicção nossa. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Esteja preparado. Por isso, todo culto de Santa Ceia, tira o tempo em especial para orar, para jejuar, para se preparar, para vir aqui, para ter um encontro, porque Ele está aqui e Ele está dizendo: desejei ardentemente estar com vocês esta noite. Bendito seja o nome do Senhor.